Olá, pessoal, Olá, tudo bem? pessoal. Eu sou a Alessandra, mas pode me chamar de Alê. Eu sou o Johnny. Isso, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência com a imigração, né? Que nós tivemos aqui em Portugal. É isso, vamos contar um pouquinho da nossa história. Então, assim, nós compramos a passagem com saída direto do aeroporto de Viracopos, Campinas, com o voo direto até Lisboa. E nós escolhemos a opção do voo noturno por causa das crianças, porque era um horário que eles estariam já dormindo. O voo dura em média mais ou menos umas 10 horas. Isso, foram Isso, 10 horas. uma média de 10 horas mais ou menos. Então era o período que o noturno seria o período que eles estariam dormindo. Então, até nisso a gente pensou, o horário do voo que a gente iria escolher para que não atrapalhasse muito eles, o fuso horário também, para não Isso. atrapalhar muito E eles. foi importante até nesse quesito do fuso horário, né? Sim. Porque nós saímos durante a noite, chegamos aqui por volta de Por volta, 11 horas da manhã. mais ou menos. E como eles dormiram muito bem, por sinal, no avião, então não teve tanto esse impacto de horário, né? De fuso horário. Eles não sentiram tanto. Quando a Isso. gente chegou aqui, quando a gente chegou em Lisboa, então assim foi mais fácil assim adaptação para eles. Eles não sentiram tanto o fuso horário aqui. Quem sentiu fui eu, pessoal. Durante 2 dias eu só sabia dormir. Mas é isso, vamos ao que interessa. Então, sobre os documentos necessários na imigração, isso falando, pessoal, para quem vem como turista e pretende ficar no país, tá bom? É isso mesmo. Então, só para especificar. E outra coisa também, que todas essas informações foi conforme estava alinhado lá em setembro de 2022. Tá? Lembrando que hoje nós já temos outros vistos em vigor que facilitam demais a vida de quem quer vir morar em Portugal. Quem tá imigrando, porque muda muito rápido assim, pessoal. E aqui as coisas são assim. Um mês está de um jeito, no outro mês está do outro. E isso está sendo muito a favor do imigrante. É muito importante falar isso. Eles estão beneficiando muito. Isso. Então, o primeiro documento, né? O passaporte válido, tá? Dos 4. O segundo documento, as passagens, para quem entra como turista, não é novidade, tem que ter passagem de ida e volta. De volta. Tá? E é importante ser num lugar seguro, num lugar que tenha confiança, para que eles possam te dar o suporte também. No nosso caso, nós conseguimos uma vantagem de ter a volta cancelada. Falando que sua intenção, né, de compra de ida e de volta, mas você paga pelo cancelamento da passagem já. Isso, tem uma porcentagem aí. Foi o nosso caso. Tá? Um dos motivos porque a gente também facilitou assim a nossa opção de fazer a escolha da passagem de cancelada na volta é que assim e nos assegurou um pouco foi que assim o cancelamento ele só ocorre quando você chega no seu local de destino. Isso, e você comunica, né, que você realmente não vai utilizar as passagens. Porque caso contrário, se nós fôssemos barrados na imigração, tivéssemos que voltar, nós estávamos assegurados pelas passagens ou até mesmo qualquer outra intercorrência, porque nesses casos a gente tem que contar com qualquer imprevisto, né? Então nós mantivemos a passagem válida até chegar em Lisboa, até passar pela imigração, e aí após todo esse procedimento, a gente cancelou as passagens, tá? Você informa eles e que deu tudo certo e a passagem automaticamente ela é cancelada. Exatamente, por isso que é importante comprar as passagens no local de confiança. Tá? O segundo documento é o seguro viagem, que deve ser emitido para os 4 passageiros, né? No caso, eu, o Johnny e as crianças. Sim. E o valor mínimo de cobertura do seguro era de 30 mil euros. A gente pegou um pouco acima por conta das bagagens, mas o que é solicitado, que é obrigatório, era de 30 mil euros. O das bagagens foi mais porque para desvio, se acontecesse alguma coisa assim, a gente já também estava assegurado. Exatamente. Outra coisa que não era obrigatório, mas a gente trouxe por prevenção, né?
A gente trouxe o nosso comprovante de vacinação, tudo bonitinho, com as vacinas em dia. E foi algo que a gente notou que em alguns casos estavam sendo solicitados, né? Sim. A gente pesquisou antes o que eles estavam pedindo, poderiam pedir na imigração, e foi isso, e a gente trouxe para não correr risco nenhum. Era importante também pra gente, porque era para mais assegurar para referente quem tinha tomado as doses necessárias até onde estava. Então, era importante trazer esse documento. Exatamente. Outra coisa que tinha que estar na ponta da língua, que é outro, não é um documento, né? Mas é algo que poderia ser solicitado na imigração, é o roteiro viagem. Sim. Roteiro de viagem, com os lugares que você vai frequentar, que você pretende visitar. Porque sim, pessoal, pode ser que eles perguntem isso na imigração. Então, no nosso caso, a gente fez toda uma estratégia para que, caso fosse qualquer situação, a gente estivesse amparado ali com informações condizentes, tá? Sim. Para que a gente conseguisse responder de primeira. Então, Sim. a gente tinha isso muito alinhado entre nós. Até mesmo porque, assim, se a gente estava vindo como turista, pra gente turistar, então a gente tinha que ter um roteiro. Tinha então, que ter assim, a documentação de um turista, pra onde né? vocês vão, entende? Então, era muito importante a gente ter um roteiro. Isso era fundamental. Isso. E o outro documento também, que esse daí é obrigatório, né? Pelo menos quando nós entramos com o turista, era o comprovante de hospedagem, tá? Então, o que o comprovante de hospedagem, ele tinha que você tomar cuidado em alguns quesitos. Primeiro, ele tinha que corresponder, o tempo que você tinha de hospedagem, ele tinha que corresponder ao tempo que você ia estar no país. Então, logo, se a nossa passagem era para 15 dias, a hospedagem era obrigatório ser para 15 dias também, tá? E foi isso que nós fizemos. Isso, nós nos hospedamos, nós reservamos pelo Booking um apartamento que, olha, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Depois eu vou deixar no Instagram o tour que a gente fez pelo apartamento e, assim, foi perfeito. E até para indicação, se vocês quiserem, é muito top mesmo. Eu gostei, era um apartamento privado, então... Forte, assim, foi muito bom. Foi muito maravilhoso. Você comunica que horas que você vai estar lá, foi muito fácil essa parte, assim, foi muito bom. Isso. E no nosso caso, como a gente ia fazer a manifestação de interesse após estar aqui no país, era importante a gente fazer a hospedagem corretamente, porque eles têm que enviar um relatório comunicando a sua entrada no país através de um documento. Pelo então check-in. isso, pelo check-in. Então, por isso era importante ter uma hospedagem válida e tudo bonitinho. Essa parte também de selecionar a hospedagem, a gente tinha que ver se essa hospedagem ela fazia tudo certinho. O envio dos documentos ao CEF, fazia tudo Isso. certinho. Então, por isso que era importante a gente... Você achava algumas mais baratas assim, mas você tinha que ter a certeza que... Até mesmo a gente perguntou para o senhorio se ele fazia o envio, tudo, dos documentos, ele falou que fazia, então isso também nos deixou mais seguros. Exatamente. Uma possível pergunta que poderia ocorrer na imigração era referente ao valor que nós trouxemos para o país, né? Que, assim, era obrigatório ser 75 euros por pessoa no primeiro dia e 40 euros por cada dia que você fosse ficar. Isso daí vezes 4, né, pessoal? Porque nós estávamos em 4. Então, uma conta aí básica dá uns 2.500 euros. Lembrando que não foi só isso que nós trouxemos, Sim. Até porque não dá para se manter com esse valor aqui. Mas aí eu vou fazer um vídeo contando para vocês maiores detalhes, porque esse a gente colocou como meta antes de sair do Brasil mesmo, Exatamente. como meta que a gente colocou para
não, já que a gente vai para lá, a gente tem que ter um valor para que a gente fique seguro. Exatamente. Até porque nossa intenção era ficar no país. Então a gente tinha que ter muito dinheiro a mais do que esses 2.500 euros. Para ter segurança, porque para o arrendamento, para os procedimentos, para a documentação que você precisa fazer aqui em Portugal, você precisa ter valor em mãos, né? Até para arrendar, você precisa ter calção, rendas extras, então é importante. E pelos valores que a gente estava vendo também, até depois a gente vai gravar um outro vídeo também falando sobre arrendamento, mas assim, pelos valores que a gente estava vendo dos arrendamentos. Isso. Então a gente tinha que estar bem preparado para que se a gente fosse qualquer imprevisto a gente conseguisse se sobressair. É isso. Uma coisa importante. Que nós havíamos nos preparado durante meses, né? Que como eu estava à frente da situação no termo de pesquisa, de estrutura mesmo, eu falei que eu estava muito nervosa. Eu acho que talvez na hora de falar, né, com o policial da imigração, eu iria ficar nervosa. E aí eu falei assim... Não, pode deixar que eu falo, super tranquilo, né? Só que na hora lá, ó... Deu pra trás. Deu pra trás. E graças a Deus, no dia da viagem, é como se fosse uma concretização de um sonho pra mim, então, pra nós, né, amor? É verdade. É que cada um responde de um jeito, né? Mas eu tava tão tranquila, tão plena, que eu só sabia sorrir, eu só sabia estar feliz. Eu estava exalando felicidade. Então, eu falei, não, pode deixar que eu falo. E... como o nosso Deus é maravilhoso, na imigração ele simplesmente não perguntou nada. A gente se preparou para tudo isso, obviamente que porque a gente não podia correr riscos, né? Mas na imigração não foi perguntado nada. Ele olhou para nossa cara, não fez pergunta nenhuma, simplesmente nos desejou que nós fôssemos bem-vindos ao país e carimbou os passaportes. Foi algo muito rápido. E foi desse jeito que aconteceu, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim. Deixa o like, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal. É a Manuela, pessoal. Se inscreve no canal e deixa aqui um comentário pra nós. É isso aí, pessoal. Que a gente vai responder todos, tá bom? Dá aquela força, hein? Dá aquela força. Um beijo. Tchau, tchau.